noite, está no ar o programa Conversa Franca, que depois do recesso de fim de ano aí e do período do Carnaval, retorna às gravações não, né? O programa ao vivo. Desculpa, gente, é muito tempo fora do ar. E você, telespectador que quiser participar, hoje o nosso tema é Carnaval. E para falar sobre o assunto, nós convidamos o presidente da ESBRA, da Associação de Escolas de Samba e Ranchos de São João del Rei, o Luiz Carlos Teixeira, mais conhecido como Cacá. Boa noite, Cacá. Boa noite, Carla. Boa noite a todos. E você, telespectador que quiser participar, entre em contato com a gente no 3372-3720 ou nos mande uma mensagem de texto para o 9972-1640. Cacá, e aí, qual é a avaliação aí da associação com o término do Carnaval na semana passada? Olha, Carla, em relação ao Carnaval, foi um ótimo Carnaval, assim. A chuva, claro, bem-vinda, mas atrapalhou um pouco os desfiles das escolas. Mas a gente tentou encaixar, ainda teve uma falha de duas agremiações não conseguirem fazer seus desfiles, que é o Ferveirão e o Recordar é Viver. Mas a gente tentou encaixar e a gente agora vai rever também para essas duas agremiações o que pode ser feito para poder compensar isso que teve, esse não desfile dele, para a gente tentar compensar o que vai fazer. Mas o que aconteceu com o Ferveirão? É porque a gente teve que mudar o desfile do domingo, devido à chuva, para segunda-feira. Aí, o da segunda, a gente encaixou eles junto com os desfiles, que seriam os desfiles das campeãs. E na terça-feira veio a chover novamente, não teve condições, o tempo não ajudou, a gente não teve condições de fazer o desfile, aonde eles não se apresentaram na avenida. Mas, primeiramente, ainda não entrei em contato com os diretores de lá, que a gente está tentando resolver uns problemas internos dentro da ESBRA, e vou justificar, conversar com eles. E, às vezes, as pessoas pensam que foi eu que decidi não ter, mas não foi eu, a gente teve uma reunião, e achou-se melhor não se fazer o desfile, porque além de as condições não estavam boas, estava chovendo muito, e também muita criança, muitas pessoas de idade que participam desses dois blocos. É um pouco isso que eu ia te perguntar, Cacá, porque quase todos os anos no período do Carnaval chove, né? E no ano passado teve também essa questão do segundo dia ter sido adiado. Não tem como fazer o desfile com a chuva? Todo mundo fala sobre fazer o desfile com a chuva. A gente aqui é um carnaval basicamente amador, a gente não é um carnaval profissional. E a gente vê que tem escolas que tem muita criança, as baianas são pessoas já de certa idade, então a gente tenta, por isso que a gente tem sempre um dia vago para poder manipular esse dia da chuva. Só que a gente estava esperando a chuva sim, com certeza, mas não com tanta intensidade igual veio. Porque se tivesse uma chuva que parasse, voltasse, a gente ia encaixar um desfile atrás do outro, mesmo que atrasasse, mas para fazer. Mas de repente, se não me engano, por volta de 5h30 da tarde, desabou uma água que, claro, a cidade está precisando, todo lugar está precisando, e foi parar quase 9, 10 horas da noite. Quer dizer, e não parou, né? E ficou inviável de fazer o desfile. Aí, em conversa com o secretário de Cultura, a gente fez um balanço e resolveu-se que não teria condições, porque me parece que por volta de 10h30, não tinha público nenhum na avenida, a gente não tinha condições de fazer o desfile, não teve jeito. Então a gente agora vai sentar, vai conversar com essas duas agremiações, claro, já está lá no regulamento que não haverá punição nenhuma, porque não foi culpa deles, entendeu? A gente vai procurar resolver isso da melhor forma possível. E, como eu te disse, pessoas, justamente, né? a gente sentiu que ficou a frustração das pessoas que queriam fazer parte desses dois blocos, mas a gente também tem que ver o lado da pessoa, porque não tinha condições. Então a gente tinha previsto que a gente ia fazer o desfile com chuva, mas uma chuva que não fosse tão forte igual aquela que veio. Se fosse uma chuva mais blanda, a gente até faria o desfile, mas infelizmente não teve condições. Você falou sobre a questão que atrasaria muito a questão da chuva. No primeiro dia teve um atraso, né? Essa questão dos atrasos também é uma coisa recorrente de anos anteriores. Qual foi o motivo desse atraso e o que a ESBRA pretende fazer para resolver esse problema? Olha, Carla, primeiramente o atraso
do carnaval aqui em São João, a gente já tentou, a gente teve lá, ver se não atrasa, porque é desgastante para todo mundo. Para quem desfila, que fica esperando, para quem está na arquibancada, para quem está organizando, isso é desgastante. Mas o que acontece? Aqui em São João hoje, a gente tem que respeitar todas as entidades. Então, às vezes tem uns blocos que atrasam, então a gente não pode passar por cima, tem que esperar. E teve também questão da estrutura do carnaval, que a gente sabe. Os seguranças, não sei, atrasaram, não sei qual foi o motivo. E a gente não tinha condições de iniciar um desfile sem a segurança. Então, depois também, assim que resolveu, a gente procurou encaixar tudo o mais rápido possível. Tanto que o desfile de segunda-feira praticamente não houve atraso. A gente conseguiu cumprir, me parece que foram seis agremiações que desfilaram na segunda-feira. Todas elas dentro do horário que a gente combinou. E eu acho que assim, a tendência daqui para frente é melhorar, sabe? A estrutura do carnaval nosso melhorou bem. O som esse ano, graças a Deus, a gente não tivemos problema com o som. Claro, a perfeição ainda não conseguimos chegar. Mas eu acho que, vendo onde que foi as falhas do ano anterior, a gente consegue sim melhorar uma coisa e sempre melhor. E eu acho que já deu uma melhora bem grande para esse ano. Um ponto que alguns telespectadores falam que muitas escolas contam o início do desfile a partir dali da Ponte da Cadeia, pegando a Avenida Presidente Tancredo Neves. Só que tem todo aquele trecho, né, da Arthur Bernardes que eles passam e que tem muitas pessoas que querem ver a escola, que normalmente eles não fazem, né, a mesma atuação que faz na Avenida Presidente. A ESBA pretende fazer alguma coisa a respeito disso? Olha, Carla, esse ano a gente teve uma reunião com todos os presidentes das escolas sobre esse assunto. O que acontece é que ano passado o som trabalhou através de link e não funcionou, porque quando chegava na virada, o carro não conseguia transmitir para a mesa principal. Então, em conversa com eles, se o carro ficasse, e como todo mundo reparou que esse ano trabalhou com cabo, o cabo não conseguiria chegar até lá em cima, da mesa até lá em cima. Então, resolveu-se sim que o início, a bateria, claro, viria batendo mais lenta naquela parte da Arthur Bernardes. E como os jurados só começam a avaliar as escolas da colegial para baixo, e dali sim que os de missa poderiam começar. Então a gente também tem que pedir o povo, claro, se querem ver o desfile das escolas, eu sei que não vai caber todo mundo na avenida, mas também a gente precisava de uma qualidade. E ali não tem como, pelo que me falaram, por enquanto, não tem como a gente ainda conseguir levar o som todo e vir um carro lá de cima com a escola já em movimento. Preferível fazer daquele trecho ali uma mini concentração, onde que eles fizeram um esquenta, fizeram um anima, para poder a escola se preparar para poder ir para o seu desfile e mostrar para os jurados o que eles tinham de melhor. Não teria como utilizar 2 cabos? Eu não entendo muito da parte técnica, mas você falou de um cabo. Porque me parece que esse cabo, ele era ligado na mesa lá embaixo, e o comprimento dele não chegava até lá em cima. Mas eu falo assim, usar um cabo e fazer um link com o segundo cabo na Arthur Bernardes, não sei. Eu não sou nessa parte assim, não tenho muito, mas me parece que na hora que fosse virar, tinha que desencaixar um e encaixar o outro. Aí atrasa. Ia dar um pique ali, então onde que eles resolveram fazer todo o afinamento dos instrumentos ali naquele carro, e dali em diante as escolas, aquele carro seguiria junto com os cantores ali, até para poder não ter problema no som igual teve nos anos anteriores. Ok. E você, telespectador, que quiser participar, entre em contato com a gente no 3372-3720 ou nos envie uma mensagem de texto para o 9972-1640. O programa Conversa Franca vai para um breve intervalo e volta já já.